Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui quem fala é o Jordão. E aqui quem fala é o João. O episódio de hoje acaba sendo um episódio especial, porque a gente basicamente vai trazer uma informação de algo novo que está circulando por aí. A gente está gravando esse episódio em janeiro de 2026 e para quem acompanha nos noticiários, tiveram alguns casos confirmados lá na Ásia de um vírus chamado Nipah vírus. Como esse vírus tem um potencial pandêmico e uma importância nesse contexto de alarme epidemiológico para a pandemia, ele é um assunto que já causa muito alarde. E, para a gente infectologista, esse é um assunto muito legal que a gente não sabe como vai ser a evolução daqui para frente. Inclusive, fico na dúvida como esse episódio vai envelhecer. Porém, esse assunto desse vírus, do Nipah vírus, eu mesmo já tinha lido antes, estudado antes, visto alguns podcasts antes. É um assunto que, independente se a gente vai ter aí um efeito mais específico, algo que vai decorrer pra gente aqui no Brasil, é um assunto legal, então acompanha a gente que a gente vai conversar sobre esse vírus, Nipah vírus. E o primeiro ponto é o seguinte, por que a gente está falando de um vírus que lá na Ásia tem tido surtos, né, desde a década de 90, né, Jordão? Qual que é o medo? Por que a gente está preocupado com o vírus lá longe? Então, isso que é legal de ser infectologista, né? Logo que saiu essa notícia essa semana aí, meu pai me mandou mensagem: Jordão, e esse vírus aí? O que vai acontecer? Exatamente. A pergunta é, preocupamos com isso agora ou não? Pai, eu sei o mesmo que você, é o que tá no jornal, né? Só que daí, lógico, a gente tá aqui, a gente foi estudar, ler um pouco mais sobre o assunto. Esse é o legal e o difícil de ser infectologista. Mas assim, eu acho que muito da preocupação, William, vem pelo trauma recente da pandemia da Covid. Uhum. Porque a gente já teve alguns surtos desse mesmo vírus em outros momentos, né? Então, como o William falou, começou lá por 98, 99, teve a primeira descrição do caso desse vírus, que foi lá na Malásia, né? E aí a gente já teve outras situações, só que aí depois da pandemia tudo, por isso que você já falou, vamos deixar datado que esse episódio é de janeiro de 2025, porque a gente pegou o trauma que na pandemia tudo mudava, 26. tudo acontecia e mudava completamente, né? Mas ele tem um potencial pandêmico pela OMS, porque ele é um vírus de uma alta letalidade, então essa é uma grande preocupação nossa, né? Isso varia de 40% a 75%, teve surto até com mortalidade acima de 90%. É um vírus que a gente não tem tratamento, é um vírus que tem é uma zoonose, né? Aí, o primeiro caso, e geralmente ele está relacionado com contato com morcego, e a gente tem muito trauma disso, né? Principalmente de morcego, né? Desse medo. Então a gente acaba ficando muito atento e ressabiado aí, né? Eu ia até esclarecer uma coisa que o Jordão falou, pra quem talvez não esteja acostumado nesse episódio leigo, quando a gente fala letalidade, em outras palavras, é uma coisa que mata bastante. Então, Quando a gente fala letalidade, tem tantas pessoas doentes quantas morreram das que estavam doentes. Então, a mortalidade, metade, 50% é muito alto para uma doença em geral. Você tem uma ideia, uma infecção respiratória por um vírus como influenza ou Covid e tal, hoje em dia a gente pensa assim, 1% ou menos de mortalidade. Então, você vê que é bastante. Claro que sempre que epidemias aumentam, a gente começa a fazer mais diagnóstico e esse denominador, que é a parte de baixo da fração, ele aumenta. Mais gente, a gente pega casos mais precocemente, mais leves muitas vezes. Então, sempre lembrar que a tendência é ser muito alta no início, a mortalidade ela diminui um pouco ao longo do tempo, mas ainda é um número alarmante. É muito alto, metade das pessoas que têm infecção por esse bicho morrerem é muito alta. Então, essa é uma preocupação. e como o Jordão comentou, né, não é uma novidade, não é uma coisa que, assim, alguém inventou de uma hora para outra agora, né, é uma coisa que você comentou do seu pai. Eu já vi gente falando assim, inventaram mais esse aí. Não é uma coisa, a gente isso já vem sendo documentado há bastante tempo e isso já vem colocado pela OMS como uma das 10 maiores prioridades de pesquisa e de cuidado e de vigilância epidemiológica. Então, importante de entender de onde veio isso, temos que nos preocupar. Então, a nossa ideia aqui é passar para vocês de onde veio, como ele foi descrito esse vírus, entender quais os surtos, tentar tirar um pouco do que pode ser que aconteça a partir de agora, esclarecer o que está sendo feito das autoridades e companhia, e a gente tentar fazer, eu falo que assim, é uma futurologia responsável de tentar entender o que a gente acha que vai acontecer. Mas eu acho que é importante dizer, em geral, independente desse vírus, ele pode só ser mais um sintoma de existem zoonoses que estão por aí. O que é isso?
Tem infecções que passam do animal para o ser humano que estão passeando por aí que podem sim ser um próximo vírus problemático. Por isso que a gente está tão preocupado com esse vírus. Mesmo com poucos casos atualmente, ainda incomoda esse... apareceu um surto aqui, um surto ali, um surto aqui, um surto ali. Uma hora pode ser que seja uma coisa mais séria. A gente vai tentar traduzir tudo isso para vocês. E vamos começar pela história. Quando que foi descrito, como que foi descrito, como é que é esse vírus aí? Vamos lá. Esse vírus, hoje a gente sabe que ele é um vírus do grupo dos paramyxovírus, né? Para quem, em outras vezes, a gente até conversou sobre, por exemplo, o vírus do sarampo, cachumba e parainfluenza. Então, ele tem essa peculiaridade de ser desse grupo de vírus, que geralmente tem um potencial de infectar humano para humano muito grande, né? Ser bem contagioso, né? O sarampo é super contagioso, né? Então, ele tem essa característica e apesar de ser uma zoonose, né, já se sabe que ele pode passar de ser humano para ser humano. Então, isso também entra nas preocupações. Quando a gente está falando de uma infecção que pode passar de ser humano para ser humano, isso sempre acaba sendo uma preocupação. E como o João comentou, né, acho que a história... É interessante a gente falar da história desse vírus, porque ele foi descoberto na Malásia, inicialmente. E o que aconteceu, né? Lá na década de 90, começaram a ter surtos de uma suposta infecção viral que parecia muito com uma doença já conhecida. Parecia muito ser uma coisa chamada encefalite japonesa. Então a história é meio curiosa, porque a gente teve um número grande de casos. A região que dá o nome do vírus é a região que é uma baía, alguma coisa de Nipah, por isso que dá esse nome. E é muito interessante porque primeiro eles viram um número aumentado de casos, o grupo que era de alvo eram criadores de porcos, esse é o primeiro grande que chamava atenção, e eles tiveram encefalite. O que é encefalite? Inflamação do cérebro, é uma infecção que geralmente é muito grave. As encefalites todas nos preocupam muito, né? Quando a gente fala de encefalite, a gente pensa numa doença grave. Tem outras encefalites problemáticas hoje, mas achava-se que era encefalite japonesa. Então teve o surto, criadores de porcos, várias pessoas, várias mortes por encefalite. A suspeita inicial era, encefalite japonesa, porque já é uma coisa mais endêmica, já tem surtos, né? E aí, o que aconteceu? Eles perceberam que mesmo pessoas vacinadas para encefalite japonesa estavam tendo essa encefalite nova. Porque o que eles começaram a fazer? Eles viram que se você tinha um vírus, o vírus da encefalite japonesa é uma arbovirose transmitida por um mosquito, né? A via de transmissão da infecção. Então eles começaram a fazer aquelas medidas clássicas, controle de mosquito, fumacê e... É uma doença já com vacina. Fizeram ali o bloqueio vacinal e tudo mais. Porém, mesmo assim, como o João comentou, os casos continuaram com o passar dos meses, eles foram continuando. Tinha essa epidemiologia específica ali de contato com animais de criadores de porcos. E uma coisa que começou a chamar a atenção é que, nos primeiros estudos iniciais que eles viram ali, dentre os assintomáticos que tinham o vírus... 3 desenvolviam sintomas, uma pessoa em cada 3 desenvolvia sintomas, sendo que na encefalite japonesa isso é muito maior, é 1 em cada 300. Então, você tinha uma quantidade de pessoas desenvolvendo sintomas muito maior do que era esperado para essa doença. Então, a ideia é assim, se você se infectava, tem uma chance de você ficar sintomático, e é raro. Nas arboviroses a gente vê muito isso. Dengue, tem um montão de gente que pegou dengue, só uma porcentagem ficou sintomática, só uma porcentagem ficou grave. O que chamou a atenção é que muita gente que pegou ficava já doente grave com essa encefalite, que chamava então, nossa, nunca vi uma encefalite japonesa que tanta gente fica doente. E daí eles começaram a ver justamente o que o João comentou. O problema é que começou a falecer gente que já tinha não só tomado vacina, mas com múltiplas doses da vacina da encefalite japonesa. E daí o pessoal, alguns médicos, em específico o Dr. Kol Bing Chua, da Universidade da Malásia, começou a considerar a possibilidade, pessoal, talvez esse vírus aqui não é o que a gente está pensando. E a galera falando para ele, não, deve ser encefalite japonesa, vamos continuar aí. E ele falou assim, olha, tô achando estranho. Deixa eu pegar amostras, porque se for da encefalite japonesa, talvez não tá escapando das vacinas, talvez é uma cepa. Uma variante. Eu preciso estudar. Aqui ele foi inteligente, né? Porque ele já deu uma escapada. Não tava batendo. Que a gente conhecia. Isso. E quando ele pegou aquela amostra de secreção e tudo mais, colocou no microscópio, ele olha aquilo e, tipo, chama a atenção dele que, pera lá, isso aqui não tá parecendo um vírus da encefalite japonesa, que tá... ele tá matando célula diferente, igual um vírus vírus sincicial respiratório. E nesse primeiro momento ele coloca na cabeça dele que isso aí já não era encefalite japonesa. E aí a gente vai descobrir que era um vírus completamente diferente.
Não é nem parecido, nem sequer parecido. Exatamente, nem sequer parecido. E nem transmitido da mesma forma e muda tudo, muda o jogo. E o pessoal começa a falar pra ele, pô, isso aí, sei lá, você contaminou essa amostra, isso aí, né, não tá certo. Ele fala assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essas amostras, vou ver se a galera que teve contato com o vírus tem anticorpo, se bate, né, e vou ver se esse vírus não é outro vírus, não é herpes vírus, não é qualquer outro alguma vírus. Coisa já conhecida. Alguma coisa já conhecida. E não achou nada. Nesse primeiro momento não conseguiu identificar qualquer outro vírus e viu que os anticorpos batiam. Peraí, todo mundo está positivo para o vírus detectado, mas e a sorologia é positiva aqui e eu não sei o que é. Ele pega uma amostra e vai para os Estados Unidos. Inclusive, eles mandam ele para um setor que era em Colorado e não em Atlanta, que é o centro CDC principal. clássico. O CDC clássico. Porque o que tinha diferente que em Colorado era um setor lá de arbovirose muito grande, porque a galera ainda estava achando que era, de fato... E quando eles vão olhar no microscópio lá, a galera que vai ajudar eles, tipo, pô, pera lá, isso aqui é diferente de tudo que a gente viu. E daí eles descobriram esse novo vírus, que era esse Nipah vírus. Dessa região. O nome, né? Pra quem já assistiu aquele filme Contágio, ele é inspirado no Nipah vírus. Claro, filme... que é um spin-off, lógico, aumenta né? bastante. Aumenta bastante, né? Eles inventam um monte de história em cima, mas é mais ou menos no filme do Contágio, para quem já assistiu, é um filme com a Kate Winslet, com o Jude Law, é um filme legal, assim, desses blockbuster da vida, e a galera tá começando no mundo inteiro a morrer com uma encefalite, né? A galera de uma hora para outra convulsiona, morre, né? E vai demonstrando como um vírus vai se espalhando e as fake news. Assistindo esse filme, se a gente olhar até pra pandemia de Covid, né, muita coisa casou, assim. Mas quando eles fizeram o filme, fizeram inspirados nesse vírus. Então, bem interessante. E aí, bom, uma vez descoberto um vírus novo, a gente abre aquele leque. Será que é transmitido de uma outra forma? Será que ele funciona de maneira diferente? Será que muda o período de incubação? Muda todas essas características? E aí a gente tem que começar a pensar de novo. Então não é uma picada de mosquito, né? E aí a gente vai lá descobrir a transmissão desse vírus, que é bem importante para nós agora. Então a gente falou aqui da transmissão entre humanos, eu já vou voltar nela. Mas é importante falar dessa parte da zoonose. Então, o que a gente sabe hoje, que não sabia em 99, depois foi ter vários surtos, que o vírus, um dos grandes hospedeiros aí do bicho que carrega o vírus de reservatórios, é um morcego que tem na região, tem na Ásia, não tem nas Américas esse morcego, e é um morcego raposa, é um morcego bem grande, com umas asas bem grandonas, e que ele vai lá e ele come as frutas, ele gosta de frutas, ele não morde, não é um morcego vampiro, ele não ataca o ser humano, ele é um morcego frutívoro, que fala, come frutas. E aí nessa brincadeira de comer as frutas, esse morcego contamina as frutas com as suas secreções, seja saliva, seja urina, seja as fezes do morcego, e aí ao se consumir as frutas sem higienização, sem limpar ou consumir alguma coisa desse tipo, as pessoas se contaminam. Essa é a forma de que passou do hospedeiro animal para o ser humano, né? E provavelmente daí que vieram os primeiros casos antes da gente ter transmissão humana, tá? E é interessante porque tem até alguns surtos em Bangladesh, por exemplo, com um consumo muito específico de um alimento, que é a árvore da tâmara, que é a tamareira. O pessoal vai lá e corta a árvore e tira aquela seiva da árvore, que é consumido como se fosse, assim, uma especiaria, uma coisa assim, parece um caldo de cana, a gente até brinquei, parece um caldo de cana, né? Exato. E que como se faz isso, você corta isso, deixa ali uma cestinha para aquilo sair e pegar mais tarde, o morcego vai lá, ele também come essa seiva e acaba contaminando aquilo ali. A outra coisa é o próprio fruto. Se o morcego comer um fruto ou morder um fruto e contaminar os frutos ao redor, você também pode se contaminar. E aí as pessoas têm o costume de tomar aquilo cru, direto da árvore, assim, sem nenhum tipo de pasteurização, fervura ou nada disso. E essa pode ser uma das fontes da transmissão para o ser humano vinda do animal. E esse é considerado, talvez, o ciclo, vamos dizer assim, o ciclo silvestre. Se a gente estivesse falando de febre amarela, seria o ciclo silvestre da febre amarela pegar do morcego. Qual que é o grande problema? É essa transmissão entre os humanos. E é isso que começa a chamar a atenção. Esses surtos e outros surtos, o Jordão pode até comentar melhor dos surtos que já teve, chamaram a atenção que começaram a ter casos em pessoas que não tinham essa epidemiologia, nem de mexer com, por exemplo, os porcos, que esses primeiros surtos, provavelmente os porcos consumiram os alimentos e se contaminaram, e os seres humanos se contaminaram com os porcos, que essa é uma outra possibilidade. Então, veio do morcego, contaminou os alimentos, o porco foi lá, ficou doente, os cuidadores dos porcos ficaram doentes. Mas aí você passa a ter pessoas que não tiveram contato com nada disso, não tem epidemiologia,
mas tiveram contato com outra pessoa doente e aí elas ficaram doentes. E esse é um outro dos alarmes, uma das preocupações que nós temos com o vírus hoje. Naquele filme do Contágio, ele até mostra bem no finalzinho, assim, um morcego, daí pega uma frutinha, daí cai no porco. Aí é um rapaz que tá cuidando do porco ali e assim vai, Exato, né? Exatamente. Depois vai pra carne, pro cozinheiro, dá mão pra moça que se infecta a viagem de avião, espalha a infecção. Exatamente. Então, nessa época desses surtos, né? Nesse primeiro surto, eles conseguiram comprovar. Eles acharam tanto anticorpo quanto vírus, tanto nos porcos, quanto nas frutas, quanto nos morcegos da região, e conseguiram fechar esse vínculo epidemiológico. E justamente como o João comentou, se sabe-se que já se descobriu naquela época que isso podia passar de ser humano para ser humano, mas mesmo assim, a taxa de infecção entre os seres humanos era muito baixa. E até hoje, até onde se sabe, isso continua assim. Assim, outras preocupações em relação à pandemia é que no Brasil não tem morcego com vírus, mas engraçado é quando eu fui dar uma lida no UpToDate, né, que é a primeira referência que a gente busca para começar a estudar, e lá eles colocam que já foram identificados no Brasil morcegos com sorologias de vírus semelhantes ao Nipah. Daí eles colocam como que o potencial de ter reservatórios no mundo inteiro é grande. Então, por isso é ainda mais essa preocupação. Apesar de não ter, pode ser que venha a ter pela globalização e tudo mais. Isso que você está falando do potencial, é justamente isso que nós estamos preocupados quando a gente ouve um caso assim, né? É o que você falou. Será que, vamos dizer, com alguma pequena mudança nesse vírus, ele não passa a ser mais adaptado a um morcego que existe em outro lugar? Uhum. Essas são preocupações que a gente tem. Então, em algum momento, haver uma perpetuação desse ciclo entre seres humanos, ele ficar mais contagioso de humano para humano, mas também dele poder pegar outras espécies de animais, por exemplo, que a gente não sabe. Essa é uma grande preocupação, né? A gente sabe que vários vírus da humanidade descenderam dessa forma, né? Chegaram no ser humano assim. O próprio vírus do HIV veio de um vírus símio. Uhum. A gente ouviu falar 1000 vezes, gripe aviária, gripe espanhola, não tem esse papo? Sempre mostrando assim, uma doença zoonótica que passa do animal para o ser humano pode mudar de até uma forma que ela se adapte tão bem ao ser humano que ela passe de ser humano para ser humano com maior intensidade. E essa é a grande preocupação. E é um vírus de RNA, né? A gente nem falou isso no começo, mas o RNA ele tem uma capacidade de mutação e de se adaptar. Não sei, né? Eu não estudo... não sou especialista, não sei a capacidade de mutação específica desse vírus específico, mas é algo que sempre chama atenção e a gente sempre se preocupa quando é um vírus RNA. E outra coisa que chama atenção é que em 98 e 99, quando foi o primeiro surto, só tinha casos identificados zoonóticos mesmos, né? E era a principal forma de manifestação, tanto é que quando a gente vai estudar, eles colocam que tem a cepa da Malásia e o vírus de Bangladesh, que o segundo surto que teve foi em 2021, que foi em Bangladesh, e o surto, a característica clínica foi um pouco diferente e a gente já teve transmissão interhumano muito mais importante do que a transmissão de 98. Então, em pouco tempo, já teve grandes diferenças. Tem um caso também de um desses surtos, eu acho que foi em 2018, na Índia mesmo, que teve um relato de um paciente que ficou internado no hospital, que transmitiu para 22 pessoas, 23 pessoas que não tinham nenhum vínculo epidemiológico ali, assim, com risco com morcego. Então, provavelmente foi aquela pessoa mesmo que transmitiu para mais de 20 pessoas. Mas, assim, sempre quando a gente vai falar disso, não é aquela transmissão parecida com Covid, né? Uma transmissão, a pessoa tosse, chegou perto e foi. Sempre eles colocam, geralmente, um contato íntimo. São moradores da mesma casa ou pessoas que estão internados no mesmo leito hospitalar. Ou que estão cuidando dessa pessoa. Que estão cuidando, profissionais da saúde, né? E a gente sempre lembra que essa região que a gente está falando, Bangladesh, Índia, são regiões com uma densidade populacional muito grande, condições sociais um pouco diferentes aqui das nossas. Então, assim, esse potencial de transmissão interhumano existe, sim, é sabido, só que não é igual um vírus, não é um vírus respiratório, vamos colocar assim, né? Não é um Covid, uma influenza, que é mais simples de se transmitir. Você me fez lembrar do Ebola, quando a gente lidou com o Ebola, não sei se o pessoal vai lembrar, mas a gente falava de um grande problema que era o seguinte, as pessoas estavam num lugar muito pobre, com dificuldades de acesso à saúde, e aí eles tinham um negócio que era o seguinte, quando a pessoa morria, um ritual fúnebre comum era carregar os corpos e todo mundo pôr a mão e beijar e fazer esse tipo de coisa com o corpo. Então, ainda pegava uma pessoa que tinha morrido de ebola e todo mundo punha a mão, todo mundo beijava o morto, abraçava o morto. Então é uma coisa que muitas vezes não é uma prática comum, mas em algumas regiões pode ser uma prática mais comum. Os próprios alimentos que a gente falou também.
Isso pode levar, sim, a você pegar, ou então um profissional de saúde que nem sabia que esse cara tinha uma doença contagiosa, e com o tempo, e aí falou, nossa, era, e os profissionais de saúde pegam. Então eu acho legal, fazendo um pequeno fast forward pro que está acontecendo agora, vai fazer sentido com o que nós estamos falando. O que nós temos hoje? 2 casos confirmados em profissionais da saúde. E esse é o grande alarme que tem que chamar a atenção. Se 2 profissionais de saúde eles não tiveram nenhum vínculo epidemiológico, eles não consumiram lá a seiva da tamareira, eles não comeram morcego, eles não tinham esse hábito e eles ficaram doentes. Muito provavelmente uma transmissão interhumanos de uma pessoa que estava doente, eles não sabiam que tinha esse vírus e aí pegaram a doença. Um deles está no UTI grave e o outro está bem. É isso que a gente tem de informação hoje, Dia oficial. 28 de janeiro, 18 horas. Exatamente. Essa é a última informação oficial que nós temos. Então, Brasília. nossa, João, por que 2 casos virou um problema? Por causa de tudo que nós falamos até agora. Então, qual que é o grande medo? É um potencial problema. Um potencial. Então, eu acho que é interessante. Por que todo mundo está alarmado? Porque se eu descobrir 2 casos, o que eu preciso fazer? Sempre que nós estamos começando a ter casos novos, a gente tem que fazer o quê? Testagem, isolamento dessas pessoas, né? E testar com quem elas tiveram contato. E nesse caso, a autoridade indiana, pelo menos, divulgou esse número. São 196 pessoas, 200 praticamente, que tiveram contato com essas 2. E qual que é o grande problema? Eu tenho que acompanhá-las e saber se elas não vão ficar doentes. E essas pessoas, elas viajam, podem viajar pelo mundo. Aí a preocupação do que o William estava contando antes, né? Basta uma pessoa doente, uma cepa talvez com alguma mutação, alguma coisa assim que está mais contagiosa, ir de um lugar da Índia para qualquer lugar do mundo, vai para um grande hub aí de pessoas, um aeroporto é um grande hub de pessoas. Isso pode se transformar numa doença mais perigosa e afetar mais pessoas. Acho que isso é uma grande questão. Então, o que a gente tem que fazer? O que eles estão fazendo hoje? Pegaram esses 2, testaram todos os 196 e estão esperando passar o período de incubação. Essas pessoas estão em observação, né? Estão rastreadas, vamos chamar assim. Então, se eles ficarem doentes, qual o período de incubação? Na literatura, 4 dias a 14 dias, com relatos de 40 e poucos dias de incubação. Tem relato de 6 semanas. 6 semanas, que é a grande preocupação que nós temos, né? Então, o que essas autoridades vão fazer? Vão olhar para essas pessoas, vão botar ali, eu falo que bota uma marquinha nessa pessoa, se ela viajar para algum lugar, ela tiver febre, tem que falar, esse cara teve contato com fulano, tem que testar, tem que isolar. Nós estamos nessa fase, e por isso que é um alerta para vários aeroportos, que uma pessoa da Índia pode viajar para um monte de lugares, né? E eu acho que isso claramente, são lições da pandemia que a gente teve agora, né? E aí, pelo fato desse alarme todo com o aeroporto, com a testagem, com o isolamento, isso é tão noticiado que eu acho que a gente fica tão preocupado, assim, né? Como a gente falou aqui antes da pandemia, teve vários outros surtos e nunca nem ficou sabendo na população leiga, né? Esse próprio Nipah teve alguns surtos, Não, inclusive então, contou um que era de humano para humano mais perigoso aí, né? Uh-huh. E então é isso. E acho que da história da epidemiologia, tudo, a gente falou. Vamos falar como que é a manifestação clínica da doença? Eu acho que lembrar que, assim, como uma infecção viral, nos primeiros sintomas iniciais, você pode ter ali dor de cabeça, dor muscular, até mesmo náusea, vômito, e isso são sintomas inespecíficos de praticamente qualquer vírus. O grande diferencial é que ele pode ter essa disseminação pelo sistema nervoso central. Pelo que eu vi na literatura ali, tinha algo de registrado que ele pode infectar pelo nervo olfatório e por isso ele consegue causar essa encefalite. E é um vírus que consegue evadir muito bem o nosso sistema imune. Em outras palavras, ele consegue escapar daquela resposta imune que o nosso organismo gera, e isso faz com que tenha uma carga viral muito grande, e isso faz com que você evolua para os sintomas de gravidade. Geralmente, sintomas de gravidade vão ser sintomas neurológicos, que daí podem ir piorando, como perda de tonicidade muscular, convulsão, rebaixamento de nível de consciência, que geralmente estão associados a gravidades. Encefalites geralmente são graves quando evoluem para essa fase. De reflexo ocular, alteração de reflexo, né? A gente teve poucos casos, né, agora desses, são 2, né, na Índia, não dá nem pra falar muito, mas você falou que teve uma vez que a parte respiratória foi mais importante, então ele pode ter sintomas respiratórios também, então às vezes é bem difícil de diferenciar esse vírus, por exemplo, de um outro vírus respiratório, até que vira uma encefalite, até que você vai pensar em uma coisa diferente. Inclusive, João, o que tem na literatura também, que o que parece, né? Tudo falo parece porque são surtos, então o N nunca foi um N grande pra gente ter certeza do que a gente tá falando.
Mas nos casos em que tiveram sintomas respiratórios mais graves, a transmissão foi maior, de humano para humano. Então, quer dizer, talvez fosse justamente mais vírus no trato respiratório, mais nas gotículas, então mais contagioso, né? Exatamente. Quanto o quadro que, de repente, vai para encefalite. Encefalite é menos... Menos quadro respiratório, mais encefalite. Isso pode acontecer. Isso aconteceu com várias doenças mesmo, manifestações um pouco mais respiratórias ou mais intestinais, muda mesmo a transmissão. Então, você vê, a gente tem só 2 casos, não temos muita coisa, os sintomas são bem inespecíficos, ou a dificuldade, daí a questão de se a epidemiologia vai falar mais alto nesse primeiro momento, com certeza. Então, quando que você vai suspeitar, ou que alguma autoridade deve suspeitar, né? É quando tem um paciente que teve febre, sintoma respiratório, mesmo que inespecífico, que veio de um desses lugares, que teve contato com uma dessas pessoas. Hoje, esse é o cara que vai ter Nipah fora da Índia, é alguém que teve contato com esses caras da Índia ali. Exato. Tá? Não tem muito mais do que isso. Na verdade, para a pessoa que está em casa, quem está ouvindo a gente tá em casa tranquilo, feliz, não tem muita coisa para você fazer agora. Exato. É só ficar atento com o que as autoridades vão fazer. O que talvez esteja acontecendo é, por exemplo, nos aeroportos, já tem um alarme de se alguém veio dessa região. Assim como aconteceu com o Ebola. Se alguém veio da Libéria, lembra aquele papo? Que era um lugar muito específico. Mas a pessoa viajou, você vai separar essa pessoa e vai testá-la, principalmente se ela tiver algum sintoma. Nós estamos mais ou menos nessa fase. E o que eu ia comentar é que o tratamento é tratamento de suporte, não existe nenhum tratamento específico, nenhum tipo de antiviral específico e, até o momento, nenhum tipo de vacina específica prática, na desenvolvida. mão, a gente não vai ter nada, tá? Exato. Tem alguns estudos com Remdesivir, tem alguns estudos com coquetéis de anticorpos prontos. A famigerada ribavirina. A ribavirina, que é uma droga antiviral inespecífica, né? Estão procurando um espaço para ela, nunca acha, né? Cada vez menos Exatamente. protagonista. A outra coisa do quadro clínico que eu achei interessante também é que a encefalite, beleza, quando acontece... Às vezes acontece no final da primeira semana, com 5 a 7 dias, mas uma coisa que pode acontecer é a recidiva, né? A recaída do caso, o paciente pode ter uma melhora e depois de algum tempo, não sei exatamente quanto tempo, ele pode ter uma reativação dessa encefalite. Nossa, lembra um pouco aquela encefalite do sarampo, que é esquisita, né? Que é tardia, assim. Tardia, exato. Interessante, interessante. Então, acho que talvez, tentando resumir, por que nós estamos tão preocupados com isso que está acontecendo? Porque essa zoonose, ou seja, mais uma doença de animal, passa para o ser humano, que mostra que há um potencial de surgir, um belo dia, um novo vírus causando grandes problemas para a humanidade. Essa é a preocupação, por isso que a gente fica assustado. Esse vai ser o vírus que vai causar o problema? Aparentemente, por enquanto, não. Tudo que a gente teve de surtos, apesar da transmissão de pessoa para pessoa, foram surtos localizados e foram contidos. Uhum. Até hoje nós não tivemos grandes surtos fora das regiões ali que são onde aconteceram. Nós temos testagem hoje, que é muito bom, e nós estamos numa fase de tecnologia que está melhor do que em 1999. Já tem vacina sendo desenvolvida também de RNA, é da mesma, parece com a vacina de Oxford mesmo para COVID. O Remdesivir, né, que é uma medicação que foi aprovada agora para COVID e a gente não tinha antes, então já está sendo testado. Nós estamos melhor do que antes. Tem anticorpo monoclonal também, que parece que é bem promissor, pelo que eu estava vendo, que já foi aprovado para teste em humanos, né, eventualmente. Então, assim, o bom da OMS estar preocupada, de estar na lista ali das prioridades, é que a gente vai se preparando, né? É como se a gente, uma guerra estivesse chegando e a gente vai se preparando, fazendo as trincheiras, fazendo armamento, para caso aconteça, a gente já tenha algum arsenal no começo do zero, como foi na Covid. E nós estamos na fase de testar, identificação rápida, testagem e isolamento. É essa fase que nós estamos, tá? É o mais importante que as pessoas entendam é isso. Como que é essa fase? É tentar identificar o mais rápido possível quem está doente, fazer teste, confirmar ou descartar e separar essa pessoa e vigiar os contatos dessa pessoa. Essa é a fase que nós estamos. Qual que é a nossa preocupação, pessoas? Vocês vão lembrar da pandemia, do Covid. A gente não quer que aconteça o momento em que existe uma transmissão sustentada em que não tem mais epidemiologia. Ou seja, quem está ficando doente hoje? Provavelmente quem teve lá o contato com o animal, que teve aquela questão da transmissão do ciclo ali silvestre que a gente brincou aqui até. Tive contato com o bicho, tive contato com o alimento, fiquei doente. O profissional da saúde teve contato com a pessoa doente. Então tá beleza, eu sei de onde veio. O que a gente não quer é que comece a ter uma transição entre humanos, que a gente passa a falar assim, com quem você teve contato? Nossa, não sei, eu tô na minha vida normal, não sou profissional de saúde, não tive contato com ninguém doente e fiquei doente. É isso que a gente não quer que aconteça. Isso é uma coisa que não deve acontecer com esse vírus e não aconteceu até hoje. Então o momento que nós estamos é rastrear pessoas doentes. É essa fase. E para quem tá em casa, pessoa que não trabalha com isso, não é da área, não é o momento de você se preocupar, só fica atento para as notícias. O que vai acontecer hoje em dia os aeroportos provavelmente vão rastrear essas pessoas que tiveram contato ali com isso. Por enquanto, nós estamos nessa fase. O que eu ia comentar é, isso aqui, esse episódio,
pode ser que a gente nunca nem converse mais sobre esse vírus daqui pra frente, mas pelo menos aqui ficou uma mensagem muito importante, que é aquele conceito que a gente já comentou em episódios passados de One Health, de o mundo em saúde como uma coisa única. Não adianta eu querer fechar as minhas fronteiras, porque, né, hoje o mundo é muito globalizado. Vírus não vê barreira, não tem passaporte, né? Essas infecções, elas realmente se disseminam. E se a gente não manter essa mentalidade de que o que eu faço aqui influencia o meu vizinho, o que o meu vizinho faz influencia aqui, essa questão sempre vai ser uma bomba relógio para um dia a gente ter algo ainda pior. E coisas muito mais amplas, né? O desmatamento, né? Até a questão de morcego, por exemplo. Mudar os animais, Os né? morcegos têm que sair da área que é para ir, vai para as áreas mais urbanizadas por conta de desmatamento. Exatamente. O agronegócio, enfim. Então, é muito complexo. A gente não adianta só ficar inventando anticorpo monoclonal se a gente não, Exato. não Quem vai tiver resolver. curiosidade de ver uma imagem muito interessante, coloca assim, mapa dos voos no mundo hoje. Você vai falar assim, não tem como, a pessoa tá não sei aonde, todo mundo tá em contato, todo mundo tá cruzando, é impossível separar a saúde dessa forma. E por último também tem a questão até de econômica, de pecuária, né? De, por exemplo, lá na década de 90, essas cidades da Malásia que tiveram esses surtos, quem criava carne de porco, quem criava porco... Acabou, né? Acabou, então teve essa questão social. A gente comentou isso no episódio de gripe aviária, recentemente também, gripe suína. É então, uma questão econômica muito. Exato, então fica aqui assim o alarme, né, a orientação. Eu, estudando esse assunto, eu achei muito legal essa história desse doutor, o Colbin Chua. Eu ia até mencionar, a gente geralmente não comenta, mas um podcast que eu primeiro ouvi falar desse assunto foi um This Podcast Will Kill You, que é um podcast americano que, se não me engano, é o episódio 140, que eles falam também sobre esse episódio, aí fica a minha recomendação. Mas ele estava explorando uma doença lá atrás, você vê? Lá atrás, exato. Teve surto não sei aonde, vamos falar dessa doença que teve um surto localizado, né? Exatamente. Mas acho que é isso, falamos de tudo, querendo ou não, é um assunto legal. Isso aí. E recado final, pessoal, a gente tá falando disso porque essa estrutura, como esse vírus funciona, é um sinal de que outros vírus podem fazer coisas parecidas e virar o próximo grande problema da humanidade aí para nós. A história a gente já ouviu. Vem de um vírus de reservatório animal, sofre mutação, transmite para o ser humano, uma hora fica ser humano para ser humano. Essa história ela é verdadeira. Isso acontece com outros vírus e causa problemas. Por isso que toda vez que acontece uma coisa assim, a gente abre o olho e fala, vamos ficar em cima disso aí, para não acontecer, para se conter essa transmissão. Acho que é isso. Isso aí, pessoal. Se você não acompanha a gente no Instagram, siga InfectoCast. Se você não acompanha a gente no YouTube, se inscreva no nosso canal. A gente posta vídeos semanais de conteúdo de infectologia para profissionais de saúde. E se você não tá com as suas notificações no seu agregador de podcast ativadas, ative lá. Os episódios são semanais. Isso aí, InfectoCast, a gente te conta que ninguém te conta. Falou! Show! Show.